Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Papo Legal. E o assunto de hoje eu vou falar se efetivamente ou não secou os recursos para investimento em startup. Se o mercado de Venture Capital mundial entrou num inverno de investimentos e nós vamos passar aí por alguns anos amargando um mercado sem capital para o mercado de tecnologia. Bom, por que eu estou falando desse assunto? Muito está rodando pela mídia que a quantidade de investimentos em startups e empresas de tecnologia vem caindo em 2023, quando a gente teve um pico histórico em 2021. 2022 ele teve basicamente o empate, teve um pouquinho de queda dentro do mercado brasileiro, mas em 2023 a gente está percebendo que a quantidade, o volume de investimentos, o número de deals vem diminuindo. Com isso a gente também começa a comparar uma enxurrada de notícias falando sobre layoffs, demissões em massas que estão acontecendo dentro do ecossistema de startup. Aqui no Brasil a gente já tem percebido isso desde o ano passado, com grandes startups aí fazendo demissões de 15%, 20% da sua base de funcionários, de colaboradores. You're fired. Mas muito se dizia que não, são empresas que estão extremamente alavancadas e querem chegar num break-even, estão reduzindo custos, porque vão ter dificuldade de captação em um futuro breve. Esse assunto começou a ficar com contornos mais sérios quando nós enxergamos as grandes empresas de tecnologia, as famosas Big Techs, também fazendo layoffs aí na casa dos seus 10, 15, 20%. E daí isso não fugiu Google, não fugiu Amazon, não fugiu Microsoft, não fugiu a Meta, a antiga Facebook, também fizeram grandes layoffs dentro do seu quadro de funcionários. E muito se diz que o mercado entrou num período de escassez, o mercado de tecnologia entrou num período de recurso limitado e a gente vai passar aí pelo um inverno nuclear quando a gente fala em Venture Capital para empresas de tecnologia. Isso vem se dizendo bastante no mercado como um todo, na mídia também. É importante a gente comparar essa situação também com a alta de taxa de juros históricas aí que nós temos, principalmente nos Estados Unidos, com alta de juros bem fora do padrão histórico dos últimos anos dentro dos Estados Unidos. Isso se repete também dentro do Brasil, se repete também nas grandes economias mundo afora. A gente tem que relembrar que há 3 anos atrás a gente começou a pandemia do Covid, a gente teve um grande incentivo governamental para a economia não parar, a gente teve um aquecimento econômico mais artificial, Então, teve muito dinheiro sendo injetado pelos governos nos seus respectivos países, justamente para manter a sociedade rodando, um período muito difícil. Isso trouxe uma inflação muito alta nos próximos anos. Então, a gente está tendo inflações altas nos Estados Unidos desde 2021, 2022. No Brasil, a mesma situação. E o princípio básico para controle de inflação é tu tornar o dinheiro mais caro. Como que tu torna o dinheiro mais caro? É tu fazendo um aumento nas taxas de juros. Então o dinheiro fica menos disponível para a população em geral. A população em geral vai pegar menos empréstimos porque os juros estão altos. E daí a gente tem menos dinheiro circulando no mercado e a gente consegue controlar a inflação. Tudo isso, pessoal, é algo muito previsível e que é mais antigo do que andar para frente. Mas a gente vem em uma outra situação. O mercado de Venture Capital para empresas de tecnologia, como a gente está tendo nos últimos anos, ele é algo mais novo dentro dessa dinâmica que a gente estava comentando. Quando a gente fala muito em Venture Capital, a gente fala que quem é a força motriz desse mercado de investimento não são os investidores de varejo, não são os investidores individuais. Não é o Lion, não é o Matheus, não são pessoas físicas, são investidores profissionais, são fundos de investimentos profissionais, nos Estados Unidos são muito fortes os fundos de pensão, então lá tem fundo de pensão da Polícia de Nova York. Aqui no Brasil a gente tem um fundo de pensão muito famoso que é a Previ, que são dos funcionários do Banco do Brasil, e são esses investidores profissionais, essas gestoras de fundos de investimento profissional, fundos de investimento com alto volume de dinheiro,
é que movimenta o mercado de investimento em nível mundial. Quando a gente fala em Venture Capital, a gente fala em agregar portfólio e dar mais margem de rentabilidade dentro de um portfólio super diversificado de investimento. Então, quando os juros estão baixos, a rentabilidade e o retorno em investimentos mais tradicionais são menores, consequentemente, esses gestores de grandes fundos de investimento, buscando apimentar um pouco mais seu portfólio de investimento, acaba alocando uma parcela desses valores para o mercado de Venture Capital, apostando em novas empresas, em startups, em fintechs, em empresas de tecnologia em geral, para que quando essas empresas tiverem um evento de liquidez, ele tenha um maior retorno sobre esse investimento e ele acabe tendo uma rentabilidade melhor dentro do seu portfólio de investimentos. O que acontece se os investimentos mais tradicionais, com altas taxas de juros, se tornam atrativos? E a gente está falando aqui em taxas de juros no Brasil, por exemplo, Selic, acima de 13%, isso significa basicamente que se tu deixa o teu dinheiro parado dentro de um banco que vai render a Selic em 12 meses, tu vai receber 13% sobre o seu investimento. Algo em torno disso de uma forma muito simplificada. Esses grandes fundos de investimentos, eles acabam pegando grande parte dos seus valores, do seu patrimônio sobre gestão, essas gestoras, na verdade, pegam grande parte do seu patrimônio sobre gestão e alocam novamente para mercados mais conservadores. É isso que está acontecendo hoje dentro do mercado. Então a gente tem fundos de investimentos que não tinham dentro do seu DNA trabalhar com Venture Capital, que estava trabalhando antigamente por questões relacionadas a apimentar um pouco mais seu portfólio, que acaba agora alocando novamente esses investimentos para fundos mais conservadores. E nós temos os fundos, as gestoras de fundos de investimentos, que já tinham Venture Capital dentro da sua tese de investimento, ela vai continuar aportando essa grana. Então a gente não está passando pelo momento como muitos falaram, no início dos anos 2000, a crise das dot-coms. A gente não está passando em nenhum momento com algo similar que aconteceu anteriormente. Por quê? Quando a gente teve a crise da dot-com, a gente teve uma destruição de valor, porque a gente não tinha valor dentro daquelas empresas. Hoje a gente tem um mercado de tecnologia muito maduro e existe a manutenção de valor dessas companhias. Essas companhias não perderam seu valor porque suas ações diminuíram de preço. Valor e preço são coisas diferentes. A Microsoft continua tendo o mesmo valor, a Apple continua tendo o mesmo valor e por aí em diante. Essas Big Techs continuam tendo o mesmo valor. O preço dela acabou diminuindo porque os investidores, ao invés de comprar papéis mais arrojados em bolsa de mercado, em bolsa de valores, ou aportar em Venture Capital, está aportando em recursos mais tradicionais. Se a gente tem menos procura por esses papéis, o preço diminui. Lion, é uma boa oportunidade para o mercado de Venture Capital? Sim, certamente a gente vai ter grandes investimentos de Venture Capital acontecendo em 2023, 2024, 2025. A gente trabalha com boas gestoras de fundos de investimento e todas elas estão com captação de recurso aberto para aportar investimento em startups e empresas de tecnologia nos próximos anos. Algumas estão fazendo captações recordes, algumas estão com a previsão de fazer a quantidade de aporte recorde dentro do seu histórico. Isso vai acontecer. O mercado de Venture Capital é uma grande oportunidade. Nós tínhamos valuations muito alavancados, com métricas muito alavancadas, e agora a gente teve uma grande correção de mercado. Então, para quem é venture capitalista, vai ter boas oportunidades com preços muito mais fundamentados do que antigamente a gente tinha investimentos com critério não tão fundamentalistas de avaliação. Agora o mercado está fazendo critérios muito mais fundamentalistas para seu aporte de investimento. Eu arrisco a dizer que a gente vai ter uma quantidade de aporte muito semelhante, Se a gente pegar uma média dos últimos anos, vai tender a bater na média dos últimos anos. Mas talvez vai diminuir a quantidade de deals. Vão ser aportados cheques mais volumosos, mais robustos para startups e empresas de tecnologia que já tenham econômicos mais fundamentalistas, que já tenham uma rentabilidade interessante, que já tenham um RR interessante, que já tenham um break-even, que já tenham uma geração de caixa interessante. Esses caras eles vão ter a tendência de cada vez mais captar investimento. Eu acredito que vai ter uma concentração maior de investimento dentro daquelas oportunidades que são realmente valiosas. Para quem está começando, vai existir ainda o mercado de seed money, porque esse mercado de seed money ele não é pautado por grandes gestoras de fundos tradicionais, mas aí sim por mercado de varejo, onde a captação é feita comigo, com o Matheus, com outros founders que já fizeram venda das suas empresas, e daí se cria fundos de investimentos
focados em seed money com os cheques menores. Então sim, a gente vai ter ainda um bom volume de investimento e não, a gente não vai passar pelo mercado de seca de investimento, a gente não vai passar por um inverno nuclear dentro do Venture Capital, mas provavelmente os empreendedores vão ter que demonstrar mais que o seu negócio, que o seu modelo de negócio, que a sua solução é realmente um diferencial para fazer captação de investimentos. O dinheiro existe, talvez ele vai ficar um pouco mais difícil para aqueles que não tenham tantos fundamentos, mas para quem tem um negócio bem fundamentado, com econômicos muito bem fundamentados, talvez não vai sofrer tanto para fazer essas captações. Essa é a minha visão. Você concorda comigo, discorda? Deixa aqui nos comentários e nos vemos no próximo Papo Legal. Tchau!